Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou por que os judeus não creem em Jesus, e eu creio que você esteja se referindo aos judeus como nação, porque individualmente milhares de judeus creram em Jesus. Afinal, os apóstolos e discípulos de Jesus eram judeus. E os 3.000 primeiros convertidos pela pregação de Pedro em Atos 2 eram judeus. Paulo era judeu. E a igreja teve início entre a comunidade de judeus e de prosélitos, que eram gentios convertidos ao judaísmo, espalhados pelo mundo todo, pelo mundo da época, não é? Porém, após a formação da igreja, que ocorreu com a descida do Espírito Santo no capítulo 2 de Atos, Deus passou a enxergar 3 classes de pessoas no mundo. Deus enxerga gentios, judeus e igreja. Tanto é que em 1 Coríntios 10, 32, Paulo escreve assim: não vos torneis causa de tropeço nem a judeus, nem a gregos ou gentios, nem a igreja de Deus. Portanto, são 3 classes de pessoas que Deus enxerga hoje no mundo. Quanto à incredulidade dos judeus como um povo, lembre-se, porém, que é a fé individual que salva, né? Não a fé do povo que salva, a fé individual que salva. Isso não é uma contradição da Bíblia, mas uma contradição do judeu. Porque os profetas do Antigo Testamento deixaram muito claro que o Messias viria, que seria rejeitado pelo seu próprio povo, que seria crucificado sem ter os seus ossos quebrados, que ressuscitaria. No Salmo 22 você vê boa parte dessas profecias. Daniel chega a dizer quando isso aconteceria. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Essa saída da ordem está em Esdras, capítulo 1, de 1 a 3. Até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. Leia-se aí semanas de anos, ok? Semanas de 7 anos. E 62 semanas, que são 483 anos, mais as primeiras 7 semanas de anos, que 7 vezes 7, 49. Aí ele continua: as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas de anos, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir, que povo é esse? Os romanos, do príncipe que há de vir, que príncipe é esse? O anticristo, destruirá a cidade e o santuário, que foi o que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Isso você lê em Daniel 9, 25, 26, uma passagem que os judeus enfiam debaixo do tapete, porque eles não conseguem explicar essa passagem. A ordem profética e histórica da passagem é a seguinte: primeiro, Jerusalém restaurada. Segundo, o Messias veio e foi tirado. Terceiro, Jerusalém e o templo foram destruídos. Se você conhecer algum judeu, veja se ele consegue explicar a peça que falta nessa sequência, que é o Messias. Veja, porque eles estão esperando o Messias ainda. Mas aí diz que Jerusalém é restaurada e Jerusalém e o templo são destruídos, coisas que já aconteceram. Mas no meio, entre uma coisa e outra, diz que o Messias veio e foi tirado. Quem é o Messias? Portanto, a contradição não é da Bíblia, a contradição é dos judeus. Aliás, se eles manipulassem as Escrituras, já teriam sumido com essa passagem e com centenas de outras que só falam mal dos judeus no Antigo Testamento. Mas Deus, no final, irá salvar aqueles que creem em Cristo como Salvador, aqueles que recebem o Messias, mesmo dentre os judeus.